Na minha opinião, se todos os deuses desacreditados, em vez dos 2 ou 3 que restam e ainda não foram totalmente desmascarados como invenções humanas, e se juntassem a Thor, Astarote, Huitzilopochtli, os astecas e todos os outros. Se todos fossem comprovadamente fraudulentos e criados pelo homem, nossos dilemas morais seriam os mesmos de hoje. Ateus, agnósticos, filosóficos, socráticos ou verdadeiros crentes. Ainda teríamos que nos perguntar sobre o propósito da nossa existência aqui. Ainda teríamos que nos perguntar sobre as origens do cosmos e da natureza. Ainda precisaríamos questionar nossos deveres mútuos. Ainda precisamos questionar como construir a cidade justa e refletir sobre verdade e beleza. Todos esses dilemas permaneceriam exatamente como são, inalterados por qualquer dimensão sobrenatural. É um problema, principalmente porque foi criado pelo homem. Porque, até certo ponto, é verdade, como a igreja costumava pregar quando tinha mais confiança, que nós somos, de certa forma, originalmente pecadores e culpados. Se quiser comprovar, basta observar as várias religiões criadas pelas pessoas. Elas são, na verdade, resultado de um primata pouco evoluído, a meio cromossomo de um chimpanzé. Com um lobo pré-frontal pequeno, glândula adrenal grande e outras deformidades evolutivas que estamos descobrindo cada vez mais. Uma espécie predatória, uma espécie que tem muito medo de si mesma, dos outros e da ordem natural. E, acima de tudo, muito disposta, apesar de suas alegações de modéstia religiosa, a se convencer de que as operações do cosmo e do universo estão todas funcionando com a gente em mente. Decida se você quer ser modesto ou não, mas não diga que você é feito de pó. Ou, se mulher, de uma costela, se muçulmano, de um coágulo de sangue, e você é um pecador, nascido na culpa. Mas acrescente, ainda assim, vamos nos animar. Todo o universo ainda é feito pensando em você. Isso não é modéstia nem humildade. É uma falsa consolação criada pelo homem, na minha opinião, e causa grande dano moral. Isso distorce, começando pelo nosso senso moral de proporção. Existe? Seja você materialista ou sobrenaturalista, nenhum motivo específico para dizer que a vida humana tem algum valor enorme e inato. Afinal, a religião descarta pessoas aos montes e diz: vão embora, partimos para o fogo eterno. Você é pó, você não é nada. Se você não tem a nossa fé, você é menos do que nada. Você é pior, é mau, perverso, e assim por diante. Então, não é como se, ao assumir a existência de um Deus, você de repente descobrisse que a vida vale totalmente a pena. Afinal, se fosse simples, não precisaríamos discutir isso. Acho que, essencialmente, eu me pergunto: por que eu me importo? Por que me importo? Não só comigo e meus filhos, mas por que geralmente me importo tanto? Se eu não me importasse, não faria parte de uma espécie que foi tão longe. Pode soar clichê, mas isso tem um certo peso. Se não tivéssemos solidariedade humana, se não percebêssemos que somos irmãos e irmãs uns dos outros, que temos responsabilidades, deveres uns com os outros, que isso não é apenas algo recíproco em termos evolutivos. Em outras palavras, você seja legal comigo, eu cuido de você. Mas isso pode envolver laços reais, vínculos de afeto, amizade ou amor. Se não soubéssemos disso, se fôssemos capazes de pensar assim, estaríamos isentando uma minoria considerável de humanos que nascem sem isso. Sociopatas e psicopatas, creio que também foram feitos à imagem de Deus. Se você aceita essa tautologia, isso não deixa nada realmente sem explicação. Isso explicaria por que temos sentimentos calorosos uns pelos outros, e também explicaria por que estamos aqui. Em vez de termos nos juntado às espécies que desapareceram, todas as outras que saíram de cena sob a mesma supervisão divina. Eu poderia acrescentar, incluindo espécies humanoides como os Cro-Magnons e os Neandertais, que, está bem claro, enterravam uns aos outros com cuidado e com amor. Cuidavam uns dos outros e assim por diante, mas, de alguma forma, não atingiram algum padrão divino. Você entende onde quero chegar com isso? Espero que sim! Pascal sabia que sempre existiram pessoas, sempre haveria pessoas, sempre houve. Quem é incapaz de acreditar nessas coisas não pode ser convencido delas.
E uma das tentativas mais grosseiras dele de quebrar a resistência de pessoas como eu foi esta. Ele disse: "Olha, o que você tem a perder? Acredite em Deus e, se Ele existir, pode receber seu favor." Se você continuar assim e disser que Ele não existe, e se Ele realmente existir, você perde tudo? É isso. Não acho que resumi de forma injusta. É isso. Por isso é chamada de aposta de Pascal ou jogada de Pascal pelos matemáticos. Para mim, isso soa igual ao charlatão no hipódromo dizendo: "Como você pode perder? Tenho uma aposta para você." Consegue imaginar algo mais barato ou mais sórdido? As duas coisas que isso pressupõe são as seguintes. Primeiro, um Deus fantasticamente cínico, que também é um completo idiota. Uma pessoa desagradável e cínica, que também é tão tapada, que ele acreditaria se eu dissesse: "Sabe de uma coisa? Por outro lado, você existe e preciso de uma folga. Então direi que acredito em você. Agora estou realmente impressionado. Você passou por uma transformação moral." Este lugar. Posso acrescentar que Pascal é considerado de primeira linha entre os pensadores cristãos. Isso também pressupõe o tipo mais corrupto e vulgar de consumidor. O tipo de pessoa que cairia em uma oferta dessas e pensaria que seria bom apostando que está certo. Espero que me perdoem, senhoras e senhores, por mencionar isso, porque não quero de forma alguma invocar o meu próprio caso. Para conquistar sua simpatia, vou falar o mais objetivamente possível. Talvez vocês tenham lido que não estou bem e posso ter pouco tempo de vida. Acho particularmente questionável que essa aposta, que Pascal oferece a qualquer pessoa em qualquer momento da vida, para ser justo com ele, tende a ser imposta a você o tempo todo. Se você não parece que vai durar muito tempo, por pessoas que dizem: "Com certeza, não é?" Agora, você pode estar assustado, não se sentindo bem e com medo de um fim desagradável e repugnante? Esse seria o momento ideal para rejeitar todas as convicções de uma vida? Isso ocorre naturalmente com muitas pessoas de fé. Eu não me importo por mim mesmo, mas acho que é o tipo mais vil de intimidação impor isso a pessoas no hospital e a pessoas que são extremistas. As pessoas têm a ousadia de me perguntar: "Bem, se você não acredita no céu e no inferno, o que dá sentido à sua vida?" Você não percebe uma certa ofensa e irracionalidade nessa pergunta? Você acha que minha vida faria mais sentido se eu acreditasse que iria morrer? E eu teria uma chance, ou teria tido enquanto estivesse vivo, uma chance, que se eu errasse, seria condenado para sempre. Esse era o juiz que eu enfrentaria. E enquanto isso, seria aconselhável viver minha vida em propiciação a esse ditador sobrenatural. Isso faria mais sentido para minha vida que minha visão. Ao contrário de Pascal, contra Pascal. Se houver um juiz assim, poderei ao menos dizer: "Eu nunca fingi acreditar em você para ganhar sua aprovação, senhor ou senhora, conforme o caso." Se você for, saberá que esses eram meus pensamentos e que pelo menos não fui hipócrita, diz Pascal. Não, pelo menos finja acreditar. Todos ganham. Esse é um raciocínio corrupto. É o raciocínio de um charlatão. E isso não dá nenhum sentido à vida. Ainda assim, por que me importo? Por que me importo com Ruanda? Por que me importo e dedico tempo aos meus amigos iranianos lutando contra a teocracia? Vou te explicar. Digo isso, mesmo correndo risco de vergonha. Isso me dá um grande prazer. Eu gosto de sentir que estou, já que só temos uma vida para viver, posso ajudar as pessoas a torná-la livre o máximo que eu puder e ajudá-las em sua verdadeira luta pela liberdade, que, em essência, é a luta contra a teocracia, forma original da ditadura e violação dos direitos humanos. Se William Wilberforce foi motivado pelo cristianismo na luta contra a escravidão, deveria ter sido mesmo, porque já era hora de um cristão afirmar que esse comércio durou demais. E qualquer cristão deveria se sentir responsável por isso. Durante toda a sua existência, a escravidão e o tráfico de escravos foram diretamente justificados pela religião cristã e por menções à permissão para a escravidão. Isso está contido nas Sagradas Escrituras e na Bíblia. Gostamos do capitão que escreveu Amazing Grace, porque ele já foi capitão de navio negreiro.
E ele era tão cristão quando fazia a primeira coisa quanto era quando fazia a segunda. As chances de um membro da sociedade americana anti-escravidão, como Thomas Paine ou Benjamin Franklin, não ser cristão seriam muito altas. As chances de que, até muito tarde no século XIX, um defensor da escravidão fosse cristão eram estatisticamente enormes. Portanto, isso não prova absolutamente nada sobre o cristianismo que alguns de seus membros finalmente tenham se voltado contra uma de suas práticas e imposições mais abomináveis. E se eu fosse cristão, eu evitaria esse argumento com muito cuidado, pois tende a mostrar que não há base na fé para a moralidade, que nossa moralidade é inata a nós. E é muito bom quando, às vezes, a religião finalmente alcança a moralidade. Para variar. Obrigado. Se você permite escolas religiosas, nós vamos permitir que eles tenham suas escolas religiosas. Suicídio cultural, suicídio cultural. Não deixe isso acontecer com você ou onde mora. Veja como funcionou bem. Você sabe. O que aconteceu na Irlanda do Norte quando foi permitido segregar escolas protestantes e católicas? Afinal, eles têm crenças diferentes. Ah, eles têm! Achei que eram cristãos. Não posso julgar isso. Não, deveriam ter escolas separadas. Nunca se encontrar, casar ou socializar. Isso funcionou muito bem. E agora vamos fazer o mesmo para judeus e muçulmanos também, no continente. Deixem todos mentirem e contarem seus mitos, dizendo aos filhos que são especiais e diferentes. Que eles não digam a eles que são membros de uma sociedade civil ou de um país ou de uma nação, que eles se denominem pela fé. Estou ansioso para ver o que acontece. Acho que já sei o que vem. Na verdade, não quero que meu amado país de nascimento se transforme em algo assim. No Líbano, por pessoas de fé. Não quero isso e vou lutar contra. E você deve se preparar para lutar contra isso quando tentarem no seu caso. Não permita isso. Colocar a palavra fé na frente de algo não é desculpa para barbárie, crueldade, ignorância e estupidez. Colocar reverendo antes de nomes como Farwell ou Sharpton não significa que você deva estar na MSNBC. Aprenda a resistir, você vai precisar. Isso é sobre você. Eu estou bem ali, responsável. Se quiser apoiar a criação de mais vídeos assim, doe para o canal na nossa página do Patreon. Você também terá acesso antecipado aos vídeos e atualizações do canal. Você terá acesso ao nosso Discord para participar de discussões com outros membros da comunidade. Você pode conferir clicando no link na descrição do vídeo.